Queridos, na caminhada da terra prometida, aquele povo que havia mais de 400 e poucos anos, que havia na escravidão do Egito, debaixo da dura servidão de Faraó, agora a promessa se cumpre. Aquele povo não sai com as mãos vazias, nem você vai sair hoje com as mãos vazias. Foram escravos por muito tempo, mas Deus honrou, porque no lugar da vergonha haverá dupla honra. Você crê nisso? Você crê nisso, que ninguém vai sair com as mãos vazias hoje? Badarávia, Comanai. Aquele povo saiu com as mãos fortes, mas entenda bem, querido, para chegar à terra prometida havia necessidade de passar por algumas situações, e Deus nos prova muitas vezes nesse percurso da fé para alcançar a vitória que Ele tem nos prometido. E de repente agora nessas conquistas, uma das primeiras cidades a ser conquistada era justamente Jericó. Jericó foi a cidade mais antiga da humanidade. Jericó tinha um muro de quase 9 metros, amém, por quase 4 de largura. Um muro totalmente feito de pedras. Era quase impossível Jericó ser vencida. Era uma cidade bélica, onde o povo cananeu adorava os seus deuses, imagem de pedra e de escultura, chamados deuses da guerra. E ali havia sacrifício de sangue até de crianças e animais. E eles se vangloriavam, porque era uma cidade que era invencível aos olhos do homem. Agora imagine um povo que sai debaixo de uma promessa, e às vezes acontece conosco. Você vê na igreja, Deus usa a palavra, usa um profeta e fala: olha, Deus está te dando uma vitória. Você sai no domingo, na segunda todo cheio, na terça, na quarta-feira parece que vem uma tempestade, e você fala: meu Deus, não, meu amigo, é assim que acontece. Muitas vezes Deus prova a tua fé, muitas vezes Deus prova Manavassura e Miquécia para saber se você está firme. É caminho daquela terra, queridos, uma terra que manava leite e mel. O que Deus está lhe preparando é para te surpreender. Você veio pedir uma bênção. Tem muitos que vieram buscar uma bênção, mas vão receber um milagre. Anai que te prove, andará secamanai. O que Deus era pequenino, era coisas grandes. Por isso tem que ter perseverança e força de vontade. No caminho se deparam com Jericó. Escuta, aquele povo era escravo, amassava barro com palha para fazer tijolos e as pedras da pirâmide para o Faraó. Tinha sim alguns guerreiros, mas há muito tempo que não pelejavam com a espada. E agora eles se deparam com uma cidade bélica, preparada, onde os flecheiros estavam lá em cima, todos preparados. Uma cidade que era aos olhos do homem invencível. O que fazer? E agora? Tente imaginar o povo olhando para o líder Josué, que tinha assumido agora o cargo, porque Moisés, o Senhor, havia recolhido. Um jovem. E agora? Será que aquele povo... E agora, Josué? Como nós vamos fazer? E agora? Eu quero ver se Deus é contigo. Alabaçu e derrécia. Quero ver se Deus é contigo nessa campanha. Quero ver se Deus é contigo nessa peleja. Mandaraias, tocomanávia. Quero ver se Deus é contigo. E Josué, então, a Bíblia diz que quando o crente está aflito, ele ora, pastor Jair. E quando ele está contente, ele canta louvores. A Bíblia diz que Josué foi orar. E ele subiu um pouco. E ali, quando ele estava orando, um anjo apareceu, um príncipe. E disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aramanácia. E Josué adorou. E aquele homem, aquele príncipe disse assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Queridos, ninguém consegue ter vitória se não se santificar. Ninguém consegue alcançar o milagre se não se colocar na posição. Ninguém recebe uma bênção se não se santificar. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E Josué assim fez. Agora tenta imaginar, o povo estava esperando uma resposta de Josué. Talvez aquele povo esperava que Deus estalasse o dedo, porque Ele é poderoso, era um piscar de olho, e aquelas pedras, aquela muralha, que a cidade fosse destruída. Porque milagres já tinham visto sinais na terra do Egito, na terra de Cã. Mas o povo não esperava talvez aquela resposta. E aí, o que o Senhor disse? O Senhor me deu uma ordem. 6 dias nós vamos marchar, uma volta por dia, em volta de Jericó. E no 7º dia, 7 voltas. Mas Josué, e tem mais. O Senhor disse: fecha a boca. Querido, não parece uma coisa estruxa? Uma cidade invencível, cheia de guerreiros, um povo preparado para a guerra, e agora uma ordem como essa. Aí você pergunta: mas por quê? Porque Ele é soberano. Deus não tem que dar explicação. Deus só quer que você creia. A Bíblia, às vezes a Bíblia, eu entendo o cego Bartimeu. Ele clamava na saída de Jericó e o Senhor mandou buscá-lo. E o Senhor disse: que queres que faça? Ele disse: eu quero ver Jesus. Veja, e ele viu. Um outro cego no Evangelho, Jesus gospe, passa o lodo do guspe nos olhos do cego e manda ele lavar no tanque. Ué, não era mais fácil ele fazer do mesmo jeito? Mas ele faz como ele quer.
Ele é soberano, Ravassui decai. Remiquia sub, é que nós queremos encontrar Senhor, mas como que vai acontecer? Qual porta vai se abrir? A Volkswagen, é a Mercedes, é uma grande empresa? Não, filho, você só tem que crer. O impossível milagre sou eu que chamo a existência. Nós queremos muitas vezes entender. Lembra-te do tanque de Betesda? Paralítico, 38 anos, queres ser curado? Ah, Senhor, bem que eu quero, mas toda vez que a água é agitada, ei, na Manasse, não é isso que eu te perguntei. Põe a tua fé em prática. Tenta imaginar, você pensa que era fácil liberar um povo, homens, mulheres, animais, crianças, dar uma volta? Tenta imaginar se no meio daqueles não vê, mas o que nós vamos fazer? E tem mais, lá na muralha lá em cima, os flecheiros olhavam dizendo, e aí, crentinho? E aí, povo hebreu, o que vocês estão fazendo? Cadê o teu Deus? Tenta imaginar. Eu até acredito, a Bíblia não cita, eu falo de mim. Talvez o terceiro, quarto dia, algum curioso olhava, caminhando, colocava a mão na muralha, lá para o outro lado. Infelizmente, isso faz parte dessa consistência, dessa dicotomia do homem, corpo, alma e espírito. Mas a palavra de Deus, aleluia. Não me pergunta como ele vai fazer nessa noite. Só creio que ele já está fazendo. Senhor, mas tu me chamas para libertar o povo do Egito? Como é que eu vou chegar diante do faraó, que naquela época era a maior autoridade da terra? Era a mesma coisa de chegar diante do presidente dos Estados Unidos e dizer, Deus me enviou. Qual é o teu nome? Como é que eu vou falar? E Deus disse, mãe, pode saber quanto número de estrelas tem no céu ou na galáxia? Pois eu conheço cada um, me chamo pelo próprio nome. Jó, onde tu estava, Camandúbia, Meneia, quando eu formei as constelações? Quem é você para indagar? Abaceia, Menévia. Então somente creia. Lamantúbia, Sobadarávia, Asteia. Queridos, não era fácil, porque nós queremos ver, sentar e ficar vendo o sobrenatural, mas naquele momento Deus queria provar a fé daquele povo. Deus queria mostrar para ele a sua graça, o seu poder. Acredite, meu irmão. Você não está aqui por um acaso. Queridos, você está aqui sob a palavra, irmãos. Nós não estamos fazendo uma campanha voltada à prosperidade, voltada a dinheiro, não. Nós fazemos uma campanha de cunho espiritual. Eu creio que o mesmo Deus, mas pastor, isso é no Velho Testamento, querido. O Deus do Velho Testamento é o mesmo de hoje e será eternamente. Ele é imutável, ele continua o mesmo. Se a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, então o mesmo Deus que bradou com José, é o Deus que está bradando comigo, com você. É o Deus que está falando conosco nessa noite. Lamassub de Kevin.